Queridos, nós esse mês estamos falando sobre adoração e o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 2, leremos a partir do versículo 1. Eu fico olhando para essa igreja, meu irmão. Tudo que nós fizemos até hoje foi assim. Esse carpete que você está pisando, meu irmão, foi um dia que alguém achou uma promoção e aí alguém falou, eu ajudo, outro, eu ajudo. Em questão de 15 minutos a gente comprou o carpete da igreja inteiro. Esse palco foi assim. Meu irmão, é assim que a gente avança. Amém? Aleluia. Deixa eu mudar de assunto, deixa eu focar aqui no que eu vou pregar. Mateus 2, versículo 1 diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será pastor do meu povo Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem o menino com atenção, disse ele. Quando o encontrarem, voltem e digam-me, para que eu vá e também o adore. Após essa conversa, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Repete comigo: se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. Glória a Deus. Queridos, aqui, em ocasião do nascimento de Jesus, como o texto diz, sábios, ou alguns textos, algumas versões vão chamar de magos, que basicamente eram uns caras que ficavam interpretando os sinais das estrelas e tudo mais. Eles viram uma estrela no Oriente e eles entenderam que Deus de alguma forma estava chamando eles para que eles viessem adorar o rei dos judeus. Então eles viram uma estrela no céu, viram um sinal de Deus e seguiram. Trouxeram, esses camaradas, a Bíblia diz que eles trouxeram incenso, ouro e mirra. Esses três componentes eram caríssimos e eles trouxeram para honrar Jesus. Eles viajaram, os estudiosos dizem que uma distância de pelo menos entre, no mínimo, 800 quilômetros até 1.200 quilômetros. Meu irmão, é bastante quilômetro. Naquela época, para você entender, 1.200 quilômetros, eu já fiz uma viagem de carro, a maior viagem que eu já fiz dirigindo foi de 1.200 quilômetros. Eu saí de São Paulo e fui para uma cidadezinha depois de Porto Alegre. Pensa aí, você sair andando daqui e ir até o sul do Brasil. Eles demoraram, os estudiosos afirmam, mas demoraram entre 1 e 2 anos de viagem. Às vezes a gente lê isso e a gente acha que o cara foi aqui no Jardim Ivo, ou ele foi, meu irmão, 1 a 2 anos de viagem andando, ou se eles estivessem de camelo. 1.200 quilômetros rodados. Só que ao verem um menino, ao verem uma criança com a sua mãe, eles se prostraram, e a palavra aqui traz a ideia de você se ajoelhar até o seu rosto encontrar o chão, e adoraram. E ainda assim, eles são os sábios.
Sabe, meu irmão, isso me indica que há sabedoria na adoração. Existe um nível de sabedoria que não é revelado quando você fala difícil. Existe um nível de sabedoria que não é revelado quando você tem um monte de conhecimento acumulado. Existe um nível de sabedoria que não é revelado pelo seu currículo acadêmico. Existe um nível de sabedoria quando você pega todo esse intelecto e ele se curva diante da beleza e do senhorio do nosso Senhor. Existe sabedoria em adorarmos o nosso Senhor, amém? E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, sobre a sabedoria da adoração. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado. Nós temos expectativa, Senhor, pela revelação da sua palavra. Nós podemos falar a tua palavra, mas só o seu Espírito pode trazer revelação, clareza para cada um de nós. E essa é a nossa expectativa, Senhor. Receber do Senhor clareza para as nossas vidas, para que possamos provar, Senhor, de transformação. Esse é nosso desejo, Pai. Aprender a te adorar cada vez melhor, Pai. Nós te agradecemos por isso. Os que creem, digam amém. Amém. Aleluia. Sabe, querido, por esses camaradas não serem da cultura judaica, né? Eles vieram do Oriente. Eles não tinham a expectativa ou o contexto de que Jesus era o Messias ou era o Cristo. Para eles o rei dos judeus nasceu, alguma coisa falou com a gente, que talvez eles nem soubessem que é Deus, né? Naquela região de onde eles vieram era raríssimo ter um Deus só. Então eles provavelmente eram politeístas, eles acreditavam em diversos deuses. E aí eles veem uma coisa, vem um sinal do céu e sabem que um rei nasceu lá e eles vão adorar a esse rei. Mesmo sem ter essa expectativa, mesmo sem ter o contexto religioso, Deus falou com eles e eles responderam a isso que Deus falou com eles. O que, para mim, estabelece um paralelo com o povo judeu. Porque o povo judeu vivia sonhando, esperando e recitando profecias do dia que o Messias viria. O povo judeu tinha essa expectativa que viria um menino que não era só um menino, era Deus encarnado, era o rei, o Senhor. O povo judeu tinha essa expectativa, mas quando o Senhor dos senhores, o rei dos reis veio, eles não perceberam. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes um dos maiores riscos que nós vivemos é o risco da familiaridade. A gente já está acostumado com as promessas, a gente já ouviu profecia, a gente já ouviu promessa, a gente já orou, a gente já chorou, a gente já se emocionou no louvor, a gente já recebeu, a gente já sabe. E por já saber, não se atentaram à manifestação do próprio Deus. Querido, quantas coisas nós temos perdido da parte de Deus por ficarmos com cara de eu já sei. O eu já sei é o maior inimigo do crente, querido. E aí, ao invés, quando a gente volta para o início da nossa conversão, a gente estava com a vida toda arrebentada. Amém? Alguém sabe do que eu estou falando ou isso foi só comigo? A gente estava com a vida toda bagunçada, a gente precisava de socorro. Aí uma pessoa subia aqui no púlpito, falava qualquer coisa, você estava chorando, Deus te alcançava, seu coração estava derramado. Aí a gente vai crescendo, ouvindo a palavra, amadurecendo, ouvindo profecia, e a gente começa a vir para a igreja com cara de sommelier de pregação. Notas de heresia. Se converter, rapaz. Você precisa de Jesus, meu irmão. Sabe, querido, o Senhor Jesus, em certo momento, senta com seus discípulos e ele fala assim: pessoal, eu vou dar um curso PhD de como me agradar. Aí eu imagino que os irmãos pegaram, né, os caderninhos de anotação, abriram o notebook. Você sabe que não tinha notebook, né? Eu estou só brincando. Mas prestaram muita atenção. E aí Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e falou: então, tem que ser assim. Fim do curso, conversem na secretaria para pegar seu diploma. Sabe? Jesus falou que o nível mais alto que a gente chegaria
é o de ser parecido com uma criança. E criança não tem essas besteiras que a gente tem, não. Criança, quando ela descobre uma brincadeira nova, ela fala de novo. E aí de novo, e aí pela milésima vez de novo, e aí o pai e a mãe não aguentam mais, e ela de novo. Por quê? Porque ela tem o prazer como se fosse a primeira vez. Querido, a gente precisa seguir o conselho do nosso Senhor e ter essa atitude de criança, amém? Querido, isso tem tudo a ver com a sabedoria que há na adoração, porque quando adoramos o Senhor, nós contemplamos Ele e o nosso coração é convertido para esse lugar de ter o mesmo deslumbramento do início. Uma vez eu ouvi uma história de um irmão que ele tinha acabado de se converter, ele era muito jovem, camarada empolgado com Jesus. Alguém já viu gente realmente empolgada com Jesus? Que coisa linda, né? Cara, o cara não sabe falar um versículo, mas o cara ama Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu amo gente que está empolgado com o Senhor. E esse menino muito empolgado, muito avivado nos cultos e muito intenso em tudo que fazia. E aí um irmão mais velho, que a gente, a fins didáticos, hoje vai chamar de o sommelier. Esse irmão mais velho, ele chega e fala para o menino assim: olha, é normal, quando eu me converti eu também era assim, mas um dia você amadurece. Aí o rapaz, sem ter tanto embasamento teológico para responder ao irmão, disse: tá, então quando eu amadurecer, eu quero me converter de novo. Porque se maturidade significa frieza, cara, o que a gente está fazendo aqui? Aleluia. Quem disse que maturidade significa ficar menos deslumbrado com o Senhor? Nós servimos a um Deus que é maravilhoso, Ele é fascinante, Ele é lindo, meu irmão. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais precisamos nos deslumbrar por Ele, amém? Glória a Deus, aleluia. Sabe, vamos ler o versículo 3 mais uma vez, Mateus 2, versículo 3. Ao ouvir isso, Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei. Repete comigo: sacerdotes e mestres da lei. E lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será pastor do meu povo Israel. Olha só, os caras que sabiam das coisas, sabiam que era em Belém que nasceria o Senhor. Eles sabiam, meu irmão, eles tinham a informação técnica. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Enquanto aqueles caras que nem tinham aliança, que nem eram judeu, que nem sabiam de todo esse contexto teológico que já havia sido profetizado, os caras que viram só uma estrela no céu, isso foi suficiente para fazer eles viajarem por mais de um ano. Agora aqueles sábios que estavam ali no palácio de Herodes estavam simplesmente a 10 quilômetros de distância. E sabiam, mas isso não os moveu. Querido, tem tanta gente carente, desejosa daquilo que você carrega, meu irmão. E às vezes a gente está acostumado com aquilo que a gente carrega. Sabe, um povo distante andou 1.200 quilômetros só para se curvar diante do menino, que era Deus, que é Deus, é o nosso Senhor. Agora, o povo que está a vida inteira olhando para as Escrituras e pensando: onde vai vir, quando vai vir, onde vai vir, quando vai vir. Esse povo não teve a coragem de andar 10 quilômetros para adorar. Sabe, querido, a sabedoria daqueles homens
foi revelada no esforço que eles tiveram para andar tudo isso, para quando verem o menino se prostrar e adorar, para presentear o menino. Sabe, meu irmão, Deus está nos chamando como igreja para ter esse nível de atitude, querido. Reconhecer o Senhor. Muitas vezes, o que nos impede de reconhecer o que Deus está fazendo é que a gente espera que Deus haja de acordo com o nosso padrão. A gente só consegue ouvir Deus se Ele falar com o nosso sotaque. A gente só consegue ouvir o Senhor, só consegue entender que é Deus fazendo, se for no nosso formato, se for nas nossas regras denominacionais, se for no nosso nível de entendimento. Mas, meu irmão, não foi isso que os fariseus faziam? Jesus, o Deus encarnado, estava lá, se manifestou, e os fariseus não conseguiram reconhecer. Os caras que se gabavam por conhecer a Escritura, não reconheceram que o próprio Deus tinha se manifestado entre eles. Você não acha isso estranho? A vida dos caras era tentar entender quando o Senhor virá, quando o Messias vai se manifestar. O Messias se manifestou, eles não só não perceberam, como se tornaram inimigos, se contrapunham a Ele. Mas quem que reconheceu Jesus? Algumas pessoas. Um publicano, um coletor de impostos corrupto, reconheceu que Ele era o Senhor. O cara cheio de pecado conseguiu reconhecer Jesus como Senhor. Sabe outro que reconheceu? Uma mulher pecadora, sentada no poço. A mulher que teve 5 maridos e agora morava com o outro que nem era marido dela. Ela reconheceu, Ele é o Cristo. Sabe alguém que reconheceu Jesus? Um cego. O cego reconheceu Jesus ao ponto de gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cara era cego e conseguiu reconhecer. Agora, o que acontece? Que os estudiosos da lei não conseguiram reconhecer. Querido, você está pronto para o dia que o Senhor começar a falar de uma maneira que você não está acostumado a ouvir? Ou você só aceita o Senhor se Ele seguir toda a cartilha da sua denominação? Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Deus não é do verbo da vida. Deus não é evangélico. Deus é Deus. E Ele pode falar do jeito dele, óbvio. O Senhor nunca vai contrário à sua palavra. O Senhor não pode mentir. Ele nunca vai contrário o que é canônico, está fechado. O Senhor nunca vai contrário às Escrituras. Mas, meu irmão, muitas vezes Ele irá contrário ao nosso nível de entendimento das Escrituras. Nesse dia, você vai aceitar o Senhor ou você vai dizer: isso não é de Deus não? Aleluia. Pastor, o que isso tem a ver com adoração? Adoração, meu irmão, como nós falamos nos primeiros cultos, no hebraico a palavra adoração tem a ver com o fato de você se curvar, se prostrar. Então, a sabedoria da adoração é pegar todo o seu conhecimento maravilhoso e colocar ele de joelhinho e falar assim: Jesus, tem coisa que eu não sei, mas ainda assim eu estou submisso à sua vontade, ainda assim eu estou submisso ao seu jeito de fazer. Meu irmão, tem coisas que Deus não vai descer no nosso nível para explicar, e o nosso papel é se curvar e reconhecer que Ele é o Senhor. Amém? Os sacerdotes e mestres da lei tinham informação, mas não tinha rendição no coração. Aleluia. Nós não podemos cair nesse erro, meu irmão. Quando a gente coleciona informação sem manter um coração rendido ao Senhor, a tendência é que nos tornemos soberbos perseguidores. E afinal, não é isso que está acontecendo no YouTube hoje em dia? Ou você não acha estranho que tem
irmãos que o ministério é criticar outros irmãos. Só que ministério da bexiga é esse? O cara cresceu falando mal dos outros. Querido, ninguém está dizendo aqui que você tem que ser uma pessoa que diz sim para tudo, aceitar qualquer coisa. Mas, meu irmão, não fala mal do teu irmão. Tem um monte de gente que diz que nós discordamos e mais ainda, gente que discorda da gente. Mas, querido, tem tanta gente sendo alcançado por Jesus em contextos tão diferentes dos nossos. Não critica o seu irmão. Não critica a outra igreja. Deixa os irmãos viverem a vida deles. Você só vai prestar conta diante de Deus da tua vida. E é engraçado que por ter muita informação, mas não ter um coração rendido, algumas pessoas não conseguem observar alguns textos que são tão claros. Por exemplo, eu vejo alguns irmãos, e aqui, querido, eu tenho a função de ser pastor, ok? Então, tem algumas coisas que eu mesmo que tenho que falar aqui, amém? Tem alguns irmãos que usam o seguinte argumento: não, mas a Bíblia diz, olha, é necessário fazê-los calar, e aí a gente monta uma perseguição aos hereges, e aí a gente vai atrás deles, e aí a gente faz o cancelamento gospel. Cara, não foi isso que moveu a Ku Klux Klan? Alô? Aí usa esse argumento, mas por exemplo, Tiago 3,17, vamos ler esse texto. Mas, engraçado, né? A gente está falando da sabedoria da adoração. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também o que, gente? Não, vai lá, fala com vontade. Ela é o quê? Sempre amável, olha isso. Disposta a ceder a outros, cheia de misericórdia. E é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Querido, o problema é que muitas vezes a gente fica satisfeito em dizer, não, meu argumento está muito bem embasado biblicamente e tal, mas, querido, não tem o mesmo sentimento que tem do céu. A Bíblia fala, se eu não me engano, em Efésios 5, que nós devemos crescer em tudo, falando a verdade em amor. Às vezes é muito mais fácil parar só no falando a verdade. A gente fala a verdade, fala, mas eu estou falando a verdade e não estou nem aí se eu estou acabando com a vida do outro. Mas é verdade. Carnal. Porque o mesmo texto que diz para falar a verdade, diz para falar a verdade é amor. Amém. Pastor, o que isso tem a ver com a sabedoria da adoração? Meu irmão, se você desenvolver o hábito de humildemente se render ao Senhor, humildemente se dobrar diante do Senhor, você fazer o seu intelecto e tudo que você estudou, se curvar diante dele, meu irmão, você vai ter não só o conhecimento das Escrituras, mas você vai ter o sentimento que Deus quer para cada ocasião. Sabe, querido, muitas vezes no ambiente de aconselhamento, eu gosto de que um pastor, que foi meu professor, ele é lá de Recife, ele fala um negócio que eu acho lindo. Ele fala, às vezes nós somos reféns de sentir o que Deus sente. O que isso quer dizer? Às vezes em ambientes de aconselhamento, você tem todo o argumento para assim, acabar com a vida do sujeito. Você fala assim, eu vou mostrar porque ele está errado, porque esse texto diz que ele está errado, aí tem um outro texto, aí eu vou usar tal exemplo, eu vou usar meu histórico, eu vou acabar com a vida desse infeliz. Mas você é crente, você não fala isso, né? Você fala, eu vou exortar esse irmão amado. Né? É mais ou menos assim que a gente fala. Aí o infeliz, quer dizer, o irmão amado entra na sala, você começa a chorar. Fala, rapaz, Deus, eu não queria chorar agora, eu queria brigar, o sentimento agora que eu queria era outro. Só que, meu irmão, o Senhor fala que você ama essa pessoa.
Querido, isso é o reino. Aí, enquanto você está amando, a pessoa é restaurada. A pessoa por si só entende os seus próprios erros e muda de caminho, não porque foi exortada, não porque tomou bronca, não porque ouviu uma explicação perfeita teologicamente, ela muda porque foi amada. Teve um dia que eu estava vivendo isso há muitos anos atrás, eu não era líder dessa pessoa, mas eu tinha certa influência, era um amigo, e eu estava me preparando para o fight, sabe? Eu ia pensando assim, rapaz, vou acabar com a raça desse abençoado. E já pensando, você está errado, seu caba safado, quer dizer, seu abençoado, e essas coisas, né? Eu indo para a igreja, o Senhor falou comigo, André, e todas as vezes que você está errado? Eu falei, é um ponto, né, Senhor? E não é uma ou duas vezes, não. Eu, infelizmente, errei bastante. Aí a gente até continua errando. E o Senhor, e como que eu te corrijo? É com aspereza, com grosseria? Acho que não. E de repente, ficou claro para mim que o Senhor geralmente me corrige me amando até que eu mude. Sabe, meu irmão, ninguém aqui está falando sobre ficar passando a mão na cabeça e dizendo tudo bem você continuar no seu pecado. Meu irmão, pecado é pecado e acabou, ok? Uma igreja que não confronta um pecador do seu pecado deixou de ser igreja, não é disso que a gente está falando. Mas, meu irmão, tem muita gente que antes da nossa correção precisa do nosso amor. E a grande verdade é que você não tem autoridade para corrigir aquele que você não amou primeiro. Oh glória! Informação sem rendição nos torna soberbos e perseguidores, como foram os fariseus. Agora, só a rendição sem o conhecimento das Escrituras, meu irmão, vai nos tornar como crianças imaturas e influenciáveis. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios 4, versículo 13. Está recebendo algo bom essa noite? Eu só quero repetir o que eu falei, rendição sem boa informação ou doutrina nos torna crianças imaturas ou influenciáveis. Efésios 4, versículo 13 diz assim, até que alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. Olha que lindo isso, gente. Conhecimento misturado com fé deveria produzir unidade e não um cancelamento no YouTube. O que aconteceu com o nosso conhecimento que a gente amadureceu tanto ao ponto do nosso conhecimento estar gerando divisão e não unidade? A unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E amadureçamos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro e empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando tentarem nos enganar com mentiras astutas. Querido, esse é o padrão bíblico. Quando nós adicionamos à nossa rendição o conhecimento do Senhor, meu irmão, nós deixamos de ser criança que é influenciada por qualquer coisa nova, que é colorido, brilha no escuro. Ô querido, criança que é influenciada assim. Quantos aqui têm filhos? Ok? Você sabe que criança é assim, né? Você compra um presente caro, e a criança vai brincar por 15 minutos com um presente caro e depois ela vai pegar uma tampa de Tupperware e vai ser feliz com o Tupperware e não com o presente caro. Apesar que o Tupperware está tão caro hoje em dia que
Pena que não dá para usar o Max Steel para tampar as comidas, né? Mas amém. Criança é assim. Adulto, maduro, não é influenciado por qualquer coisa nova. É por isso que é tão importante, é igualmente importante a rendição do nosso coração nesse lugar de adoração, mas também a boa doutrina. É por isso que nós, como igreja, decidimos ser o povo da fé e o povo da palavra, o povo dos dons e o povo das escrituras. Amém? Glória a Deus. Uma coisa não é antagônica à outra. Na verdade, o nosso estudo das Escrituras deveria culminar na nossa adoração, na nossa rendição, assim como esses sábios que vieram do Oriente, com todo o conhecimento deles, o ápice dos caras foi se dobrar diante do Senhor. Meu irmão, se você está estudando a palavra, se você está estudando a Escritura, e isso não te leva para um lugar mais profundo de adoração, está estudando errado. Porque as Escrituras visam revelar o Deus das Escrituras. Amém? Nós não estudamos a palavra de Deus para nos tornar soberbos intelectuais. Nós estudamos a palavra de Deus para valer, para conhecer mais o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu anotei aqui, a adoração é o nosso intelecto se curvando diante daquele que é maior que todo entendimento. A gente estuda, a gente cresce, a gente passa a conhecer. E aí, mesmo diante de tudo que a gente estudou, o nosso intelecto tem que se curvar diante dele, que excede a todo entendimento. Amém? Aleluia. Eu tenho para mim que essa é a definição de adoração. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 9, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe, querido, não dá para ser sábio sem um coração rendido e temente ao Senhor. Essa é a forma que adoramos o Senhor. Essa é a forma que demonstramos sabedoria. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tem eu quero encerrar com isso. Tem um aspecto, querido, da adoração e da sabedoria que há na adoração, que é a extravagância. Sabe, a gente é pentecostal, amém? Então, se você não sabe, nós somos uma igreja pentecostal, a gente crê no Senhor Jesus, crê na palavra de Deus, crê no batismo, no Espírito Santo, a gente crê nos dons. E falando português, claro, a gente gosta mesmo do power, do fogo, do charamanaias e essas coisas. Hoje a gente desceu no condomínio e a minha esposa estava com uma camiseta que está escrito em inglês assim, eu falo fluente em charamanaias. Aí teve uma pessoa que ficou olhando assim para a camiseta dela. Eu falo fluente em charamanaias. Deixa para lá, tem coisa que não precisa explicar. Mas nós somos pentecostais e nós gostamos dessas coisas e tudo mais. Mas, querido, sabe que às vezes nós temos a tendência a julgar a extravagância ou a intensidade da adoração do outro irmão. Isso é pura carnalidade. Sabe, querido, quanto mais maduro, desculpa o termo, tá? Mas quanto mais maduro nos tornamos, mais facinho a gente fica para o Senhor. A gente não precisa de um animador de torcida para falar, vai lá, querido, vamos lá, vamos adorar, levanta a mão, jogue suas mãos para o céu e agradeça. Opa, não, essa é do outra. Mas, meu irmão, você não precisa de um animador de torcida. Quando a gente conhece o nosso Senhor e quando a gente contempla a beleza do nosso Senhor, é natural, meu irmão, adorarmos o Senhor. Agora eu preciso dizer, querido, Deus não é um ladrão de personalidades. Se você é tímido, seja tímido para a glória de Deus. Eu não gosto, eu discordo e eu acho que não é nada bíblico forçar as pessoas a fazer o que elas não querem. Vai lá, levanta a mão, levanta a mão. É um assalto, bicho.
Querido, desculpa, essa coerção não é bíblica também. E infelizmente nós pentecostais fazemos isso demais. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, em contrapartida, só porque você é tímido e não levanta a sua mão, e não pula e não dança, ficar julgando o outro que faz, é pura carnalidade da tua parte. E cá entre nós, eu só acho que quem está com fome não tem tanta etiqueta assim não. Sabe, não, tenha bons modos, os garfos e os talheres são de fora para dentro, e você tem que pegar o guardanapo e colocar no colo. Ô meu irmão, quando você sai de um jejum de vários dias, meu amigo, você quer comer. E tem gente que chega na igreja com esse sentimento, ele quer Deus. E aí talvez está tudo bem, você é tão polido, tão educadinho, que você no momento, no ápice da música, porque ele vive, você faz. Tudo bem, querido, pode ser assim para a glória de Deus. Mas aqui no nosso meio tem gente doida, meu irmão, que a gente deseja o Senhor. E por favor, não rotule as pessoas por conta da extravagância dela, porque eu acho que extravagância demonstra mais desejo pelo Senhor do que toda a sua bela educação. Eu vim de um contexto cristão onde a gente dizia, onde se a pessoa levantava a mão, assim, ela tinha que no máximo levantar a 45 graus e ficar assim. Porque se ela levantasse demais a mão, aí já era, não, para, reverência, ó, reverência. O que é reverência, querido? Reverência é se portar adequadamente na situação, é se portar adequadamente de acordo com o que a situação pede. O que a situação pede? Eu lembro de Davi, a arca da aliança entrando na cidade, Davi pulando loucamente. Sabe o nome disso? Reverência. E mais uma vez, Deus não é um ladrão de personalidade. Agora, Deus também não apoia soberbos julgadores, que muitas vezes você está com vontade de fazer igual o João, ficar pulando, dançando, você só não tem coragem. Então, por favor, aceita que você só não tem coragem. Amém? Sabe, meu irmão, eu creio que extravagância, na real, quando a adoração genuína, ela parece muito com extravagância ou desperdício para os carnais. Porque pensa comigo, o que esses caras deram para Jesus? Incenso, ouro e mirra, coisa cara. Quem eram eles? Sábios, homens sábios, sabiam das coisas. Mas quando eles viram Jesus, colocaram a cara no chão, abriram seus presentes e deram tesouros preciosos para um menino que na ótica deles, talvez eles nem sabiam que esse menino é o próprio Deus encarnado, mas para um menino que nem podia fazer nada por eles. Essa é a pureza da adoração. Nós honramos o Senhor não por aquilo que Ele faz por nós, nós honramos o Senhor por quem Ele é. Parece desperdício. Vai dar para esse menino ouro, incenso, mirra, tá maluco? É desperdício. Não, meu irmão, é intensidade. A Bíblia conta a história de uma mulher que ela chega diante de Jesus. Jesus está na casa de um fariseu chamado Simão. E essa mulher entra naquele ambiente e ela quebra um perfume preciosíssimo que equivalia ao salário de um ano. E aí, os carnais disseram, olha que desperdício. Judas, falou, a gente não podia pegar esse perfume, vender e dar aos pobres o dinheiro? Carnal. Todo carnal vai olhar para a extravagância da adoração como desperdício.
Ai, para que isso? Para que ficar gritando? Para que ficar pulando? Ô querido, Jesus falou no meio desse questionamento das pessoas: ai, para que isso? Para que esse exagero? Se Jesus soubesse que essa mulher é pecadora, no meio disso Jesus falou: ei, ela está fazendo isso porque ela foi muito perdoada. Meu irmão, você não sabe o que cada pessoa que está pulando, dançando, correndo, gritando aqui, está enfrentando e está resolvendo diante do Senhor. Sabe, querido, tem gente que é intensa mesmo aqui, que levanta as mãos, que chora, que pula, que cai no chão, porque há tempos atrás estavam perdidos nas drogas, e aí veio Jesus e resgatou eles do império das trevas. Então para de julgar as pessoas, deixa os irmãos serem intensos para Deus. Esse é nosso papel, querido. Sabe, quando Davi entra dançando na cidade e Mical vai questionar Davi, Davi fala: ei, Mical, deixa eu te dizer uma coisa, é diante de Deus que eu estava dançando, e diante dele ainda mais desprezível eu me farei, ainda mais me humilharei, e diante de todo o resto eu vou ser honrado. Ninguém perde, meu irmão, por se humilhar diante do Senhor. Aleluia. Ninguém perde, meu irmão, por se curvar diante dele, por se prostrar diante dele. Muitas vezes nós adotamos para nós mesmos resposta padrão no momento de adoração, no momento de rendição, no momento onde Deus está fazendo algo. A gente fala: não, mas eu sou assim, é minha personalidade. E você sabe, lá por dentro você fala: rapaz, eu precisava estar fazendo alguma coisa, só não tenho coragem. Sabe, querido, mais uma vez, ninguém aqui quer te coagir a absolutamente nada. Mas até quando você vai perder para a timidez? Até quando você vai olhar para si e vai olhar para o Senhor e querer dar um louvor tão intenso para o Senhor, e você pensa assim: mas o que vão pensar de mim? Isso é carnalidade. A adoração, ela de algum modo é extravagante. Eu sei que é desconfortável ter esse tipo de conversa, né? Mas sabe, meu irmão, se liberta desse negócio. Até porque quando você estava no mundo, você não fazia esse tipo de conta, não. Quando você estava tímido, você enchia a cara até deixar de ser tímido. Você não falava assim: não, é minha personalidade. Você resolvia a personalidade com álcool. Agora, querido, você tem a possibilidade de totalmente sóbrio, ser intenso para o Senhor. Sabe o que é o melhor? Nem tem ressaca amanhã. Aleluia, aleluia. Ele é digno de nosso louvor, Ele é digno do nosso melhor, Ele é digno da nossa adoração, da nossa rendição, do levantar das nossas mãos, Ele é digno da nossa vida. Oh, querido, nós estávamos indo no caminho da derrota, da destruição, do inferno, e o nosso Deus amoroso nos encontrou, nos resgatou, nos deu uma nova vida, uma nova história. Quando a gente nem acreditava mais em nós mesmos, nós achávamos que era o fim, o Senhor reescreveu a nossa história, nos deu uma nova chance. É justo, meu irmão, levantar as nossas mãos e nos render a Ele. Qual é a diferença entre extravagância ou desperdício e a verdadeira adoração? Muitas vezes, querido, para o Senhor a gente fica fazendo conta. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de absolutamente nada de dinheiro, a menos que isso que Deus fale no seu coração, tá? Mas não é essa a minha abordagem. A gente faz conta da nossa reputação. A gente fala: não, mas eu não vou fazer isso, né? O que vão pensar? Não, mas é meio estranho. Não, mas eu não vou me portar assim. E aí a gente fica com toda essa bobagem. E muitas vezes, querido, nós estamos dedicando a nossa vida
àquilo que é menos do que o nosso Senhor. Aliás, tudo é menor que o nosso Senhor. Amém? Pode vir para cá, Ju, por favor? Talvez alguém, ao ver esses homens com a cara no chão, entregando presentes preciosos para um menino, poderia dizer assim, desperdício. Mas qual é a diferença entre desperdício e adoração genuína? O que define se algo é desperdício ou é adoração genuína é a quem estamos entregando esses presentes ou essa adoração. Talvez para qualquer outro bebê da face do mundo, entregar esses presentes, de fato seria desperdício. Mas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquilo era adoração. Talvez diante de qualquer outra pessoa, quebrar um perfume que vale o salário de um ano, desperdício. Mas diante daquele que mudou a nossa história, adoração. Querido, dedicar a sua vida por completo para o seu trabalho, desperdício. Dedicar a sua vida por completo para uma causa social, desperdício. Dedicar a sua vida por completo para a igreja, desperdício. Dedicar a sua vida por completo para o chamado, desperdício. É o que, pastor? Dedicar a sua vida por completo para Jesus é adoração. E eu fiz questão de falar da igreja e do chamado, para você não achar que as duas coisas são a mesma coisa. Porque quando entregamos a nossa vida por completo para Jesus, a gente trabalha melhor, a gente cuida da nossa família melhor, a gente vive a vida eclesiástica melhor, a gente vive o chamado de forma adequada. Jesus é digno de 100% da nossa vida, meu irmão. A vida com Jesus ou é 100% ou não é a vida com Jesus. Quinta-feira de manhã nós estávamos orando aqui, e o Senhor nos conduziu de uma maneira, e daqui a pouco a gente estava falando assim: Senhor, eu não quero mais ter qualquer quartinho da bagunça dentro do meu coração. Eu não sei se na sua casa tem algum quartinho da bagunça. Sabe, aquilo que a gente não quer arrumar, a gente coloca lá, passa a chave, quando vem visita, ninguém vai descobrir o que tem lá dentro. Às vezes guardamos esse tipo de quartinho dentro de nós. Jesus pode mexer em tudo, aqui não. Aqui a chave está comigo. Essa não é a vida que Deus propôs para nós. Adoração implica em rendição completa. Senhor, você tem acesso a tudo, até aquelas áreas feias que eu tenho preguiça de lidar. Eu não sei você, querido, eu já arrastei tantas coisas, algumas coisas por tantos anos, porque eu achava, cara, essa área está tão bagunçada, que eu acho que não tem como resolver. Não, Deus até sabe resolver, mas eu tenho preguiça, eu tenho vergonha. Deixa isso aqui, finge que não existe. O problema, meu irmão, é que quando a gente mantém um quartinho da bagunça por tempo demais no nosso coração, a bagunça acumula. E daqui a pouco não dá mais para esconder. Daqui a pouco tem um cheiro estranho vindo desse quartinho. E daqui a pouco está todo mundo incomodado, olhando, olha, tem algo errado. Sabe, querido, Jesus não é um visitante no seu coração. Ele veio morar, meu irmão. Ele é da casa. E ele é a pessoa certa para resolver essa bagunça. A beleza do nosso Senhor
é que Ele já conhece cada entulho que está escondido no nosso quartinho da bagunça. E ainda assim Ele não te expôs, ainda assim Ele não te fez passar vergonha, e Ele está só esperando você dizer: Senhor, cansei, está aqui a chave, me ajuda a arrumar. Coisas que às vezes a gente acha que vai ser tão complicado, Deus resolve de uma maneira tão rápida. Essa é a sabedoria da adoração. O que, pastor? É dizer: Jesus, eu entrego tudo a você, até essas coisas bagunçadas que eu não tenho coragem de lidar. Porque às vezes a parte mais fácil é a gente erguer nossas mãos e dizer: Senhor, eu te entrego o meu melhor. Mas Jesus não quer só as suas vitórias, Ele quer você por completo, até com os defeitos. E Ele pode lidar. A coisa mais impressionante do nosso Senhor é que Ele conhece cada uma das nossas falhas e ainda assim nos ama. Até as falhas que você decidiu intencionalmente não trazer para a mesa, Ele conhece. E Ele só está esperando você dar uma oportunidade de dizer: Jesus, cansei de fingir, vamos arrumar. Deus tem mais poder para arrumar do que você tem de bagunçar. E talvez você fale assim: pastor, mas eu já tantas vezes entreguei a chave na mão dele e peguei de volta. Oh, querido, não precisa ser da mesma forma. Eu sei que num momento como esse você está pensando assim: não, eu já falei que seria diferente, eu já fui, me expus e eu voltei para o mesmo erro. Mas deixa eu te dizer, fingir que o quartinho da bagunça não existe melhorou tua vida? Ou só te deixou mais condenado por aquilo que você carrega e não deveria mais carregar? Meu irmão, nosso Senhor quer te ajudar. A sabedoria da adoração, eu vou dizer isso de novo, é você se render a Ele por completo. Por completo significa até as áreas que você tem um pouco de vergonha. Você diz humildemente: Jesus, com vergonha, mas está aqui, me ajuda a lidar. Oh, meu irmão, Deus não está interessado em te expor, Deus não está interessado em te humilhar, Deus não está interessado em te fazer passar vergonha, Ele está interessado em te ajudar a arrumar, querido, coisas que dentro de você há tanto tempo estão fora de ordem. Deus pode te ajudar a arrumar, meu irmão, e isso para Ele é adoração. A gente acha que adoração são só dizer para Ele as palavras mais bonitas. Mas às vezes o maior nível de adoração é chegar diante dele e falar: Senhor, eu não sei nem o que falar, eu não tenho nem como falar, eu estou com vergonha, mas trouxe tudo, está aqui. E Ele pode lidar, meu irmão. Sabe o que é o Evangelho de Cristo? O fim da encenação. Você não precisa mais encenar que tem uma vida perfeita. Você não precisa mais fingir. Você não precisa mais fingir que tudo está certo. Você não precisa mais ter uma linguagem gospel para fingir que a sua vida é perfeitinha. Não, meu irmão, o Evangelho do nosso Senhor é saber que nosso Deus nos ama tanto, e Ele nos conhece profundamente, e Ele nos aceita do nosso jeito, e Ele não tem medo das nossas falhas, mas Ele tem a capacidade de lidar com as nossas falhas, e resolver e redimir as nossas falhas, para a glória dEle.
Deixa eu te dizer, querido, Deus ele não só quer te perdoar e resolver os problemas que você carrega, Ele quer redimir isso e usar isso para a glória dEle. Eu ouço o Senhor dizendo, não é o fim. Essa é uma noite de novas oportunidades da parte do Senhor. E, de fato, meu irmão, eu não anotei isso. Eu não estava me programando para dizer muita coisa que eu disse aqui, mas isso para mim está tão claro. A sabedoria da adoração é você render tudo ao Senhor, até o seu quartinho da bagunça interno. Eu sei que às vezes a gente arruma a casa, perfuma a casa para receber visitante, mas como eu disse, querido, Jesus não quer ser visitante no seu coração, Ele veio morar. E a coisa mais sábia que você pode fazer é dar acesso a Ele a tudo. Aleluia. Eu vejo, isso é uma percepção que eu estou tendo agora de algumas pessoas que se sentem tão exaustas, tão cansadas. Querido, você não precisa mais fingir que está tudo bem. Você pode ser amado, amada, sem fingir. Ser de verdade diante dEle. Suas fraquezas não repelem Deus. Suas fraquezas não afastam Deus de você. Ele pode redimir qualquer área da sua vida. Aleluia, obrigado, Senhor. Querido, feche seus olhos. Eu vejo que o Senhor está, de fato, resgatando algumas pessoas aqui. Você não precisa continuar fingindo. Eu ouço o Senhor dizendo, você é aceita. Deus, mas eu errei tanto. Deus, mas eu fui tão longe. Deus, mas eu nem tenho coragem de mencionar o que eu fiz. Eu ouço o nosso Senhor dizendo, eu vejo o Senhor falando com algumas mulheres, e óbvio eu não sei quem é, mas é como se Ele estivesse dizendo, filha, não precisa falar não, só me entrega a chave, eu vou lá resolver para você. Você não precisa fazer um inventário de cada um dos entulhos que você colocou no quartinho da bagunça. Eu só preciso da chave. Saiba, eu vou resolver para você. Eu vou entrar lá, eu vou arrumar as coisas, eu vou mudar as coisas. Eu só preciso da sua decisão de confiar em mim. Eu posso arrumar. Eu vejo no Espírito alguns irmãos aqui que amam Jesus. Você chegou ao ponto de ir tão longe, onde você começou até a questionar, será que eu amo mesmo? Afinal a Bíblia fala que aquele que ama Jesus obedece os mandamentos, e eu estou errando tanto, nem sei se eu amo mais. Oh querido, não aceita a mentira do diabo. Sabe, meu irmão, deixa esse orgulho de lado. Você não precisa resolver cada detalhe da sua vida antes de entregar a chave para Jesus. Entrega a chave para Ele e Ele resolve.
Há anos atrás nós cantávamos na igreja uma música que dizia: eu venho como estou. Muitas vezes essa é a dificuldade de nós homens. No alto do nosso orgulho, a gente quer resolver a nossa vida antes de se entregar e se curvar e se render a Ele. Mas a real, meu querido, é que sozinho a gente não sabe resolver nada. A gente precisa dEle, a gente precisa da ajuda dEle, a gente precisa do abraço dEle. E a sabedoria em adorar o Senhor é render a Ele e dizer: Senhor, me ajuda a lidar com aquilo que sozinho eu não sei lidar. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, querido, mas eu sei porque sei que Deus está trazendo reconciliação. Eu ouvi a palavra dentro do meu coração: mudança de status. Aleluia. Durante muito tempo, você, quando falava do seu amor por Jesus, era seguido de uma frase: mas eu estou desviado. Hoje isso acabou. Essa frase era recheada de vergonha, de culpa, de condenação, e é para rotular todas as falhas que você tem cometido. Desviado, nunca mais. Aleluia. Eu estou no caminho, eu estou seguindo Jesus, eu estou melhorando, tem muita coisa para melhorar, mas eu estou no caminho, eu estou seguindo Jesus, eu estou melhorando. Aleluia. Você não precisa falar isso em voz alta, mas eu gostaria que você que sabe que Deus está falando com você, dissesse consigo mesmo: desviado nunca mais. Aleluia. Obrigado, Senhor, por uma noite de restauração. Obrigado, Senhor, por esse tempo de reconciliação. Obrigado, Senhor, por mudanças que estão acontecendo no coração, Pai. Obrigado, Senhor, pela sabedoria da adoração. Nós, Senhor, nos rendemos a Ti, nos curvamos a Ti e Te damos todo o louvor, Te damos toda a glória, Te damos tudo que temos, Senhor, até as áreas que temos vergonha de lidar. Hoje nós consagramos tudo ao Senhor, sabendo que nossos erros não Te assustam. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por uma mudança de consciência. Consciência de perdão. Irmãos que durante anos carregaram uma consciência de condenação, uma consciência de culpa, uma consciência de insuficiência. Acabou. Consciência de quão perdoado e quão amado você é. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Consciência de quão amado, quão amada você é. Nós Te exaltamos, Senhor. Essa é a adoração que nós Te damos, Pai, essa noite. Tudo o que há em nós, as áreas que estão funcionando, que funcionem para o louvor da Sua glória, e as áreas que não estão boas, que sejam redimidas para o louvor da Sua glória. Que tudo o que há em nós bendiga o Teu santo nome.